Eu me lembro que eu estava num curso de ensino religioso, rapaz, e o pastor estava falando naquele dia. E ele falou assim, irmãos não, né? Falou lá para o pessoal, olha, geralmente a gente não lembra do que o pastor falou no domingo. Irmãos, eu doido para não deixar que ele tivesse mentindo, né? Mas ninguém lembrava sequer da missa ou sequer da mensagem que o pastor tinha pregado no domingo. A gente tem o hábito, né, de vir para a igreja, a gente ouve e depois Deus sabe o que é que acontece. E eu gostaria de fazer um apelo aos irmãos, que o irmão que viesse para a igreja, viesse com o intuito de pegar essa mensagem, gravá-la, tá bom? E depois tentar viver essa mensagem e somando as outras que nós já ouvimos aqui, não é mesmo? Tem mensagens que a gente não esquece. Por exemplo, me lembro do pastor Wellington falando sobre permanecer. Essa palavra, irmãos, está aqui na minha cabeça. Permanecer, permanecer. Aí ontem eu não tinha título para o boletim do artigo e o Gustavo lembrou então da palavra. E o artigo que está no boletim aí calha muito bem, né? Coincide muito bem com essa palavra. Irmãos, nunca foi tão necessário que nós permanecêssemos na palavra do Senhor. E você pode pensar o seguinte, mas nós estamos enfrentando lutas, não estamos enfrentando problemas. Irmãos, a apostasia é pior do que a perseguição. Porque a perseguição, eu falei na classe da escola dominical, a perseguição separa quem é do Senhor e quem não é. A apostasia faz com que a gente não saiba quem é quem. E fica tudo muito igual. Tudo muito igual. E nós estamos vivendo momentos difíceis. Por isso, eu queria que os irmãos lembrassem, essa mensagem sobre identidade está lá no site da igreja, tá bom? Se você quiser ouvir, não só a minha, mas uma série de mensagens, o Bruno vai colocando, e na medida que ele coloca uma, ele tira, né, a mais antiga, e assim vai renovando as mensagens que estão no site da igreja. Então, se o irmão quiser ouvir sobre a identidade da igreja, fique à vontade. Hoje eu quero falar sobre a vocação da igreja. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque, na verdade, essa palavra, esse conceito, ele é muito profundo em relação ao que a igreja precisa viver, como foi da identidade. E eu confesso, irmãos, que quando estou estudando a Bíblia para falar, seja na escola dominical ou aqui, eu não vou muito raso. Sinceramente, irmãos, não gosto de falar de superficialidade. Gosto muito de aprofundar as questões, porque a palavra de Deus não é rasa. A palavra de Deus é muito profunda. Ela é capaz de mover o coração de um homem e trazê-lo aos pés da cruz, com todo o poder e com toda a glória. Por isso, a sua palavra é assim. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Efésios 4, do verso 1 ao verso 5. Efésios 4, do verso 1 ao verso 5. Amém? Paulo escrevendo à igreja que estava em Éfeso, diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém, irmãos? Senhor Deus, a Tua palavra está lida diante de nós. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Usa a nossa vida, Senhor, para que ela seja exemplo aos fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as dificuldades e os limites que temos para viver a Tua palavra.
Aviva a tua igreja em nome de Jesus. Amém. A palavra vocação, vou pedir os meninos para colocar aí no quadro, porque ela é importante para você entender. Vocação, irmãos, lá na escola dominical, geralmente eu divido as palavrinhas, né, para ser mais fácil do aluno guardar. E às vezes essa divisão faz a gente guardar. A vocação, então, é a soma de duas palavras, de vox, que significa voz, e ação. Vocação é a ação da voz de tal forma que o que se diz provoca mudança a partir do ouvido que a ouve. Certo? Vocação é a ação da voz de tal forma que o que se diz provoca mudança a partir do ouvido que a ouve. E aí eu quero entrar num texto, irmãos, de Moisés, que está aí. Eu vou antecipar esse texto. O Senhor fala com Moisés e diz o seguinte, né? Moisés convocou Icrá, aí está no hebraico, todo Israel, e lhe disse: escuta, chamar, é a palavra no hebraico. Escuta, Israel, as normas e as exigências da justiça, Hamishpatim, que falo da Ber, diante dos vossos ouvidos, Vasnagem. Hoje aprendei-os e guardai-os para pô-los em prática, e arrastã, sobre a montanha, no meio do fogo, Javé vos falou face a face, e eu então permaneci entre Javé e vós, para fazer-vos conhecer a palavra de Javé. Eu fiz questão de colocar as palavras no hebraico para você saber que elas não estão ali por acaso. Irmãos, não tem nada na Bíblia que esteja aqui por acaso. Nem um tio, nem um acento está aqui por acaso. Quando Deus escreveu a sua palavra, Ele disse exatamente o que queria. Ainda que algumas coisas possam ser entendidas de várias formas. O verbo chamar significa, ao mesmo tempo, escutar, ouvir, obedecer e compreender, no sentido de compreensão e interpretação existencial. Quando Paulo escreve aqui nesse texto em Efésios, e eu quero pegar a primeira parte aqui, trazendo à luz, ele coloca 3 coisas importantíssimas aí no texto que vai até o verso 5. Ele diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Eu queria que você guardasse esse verbo. Segundo, ele vai dizer: andeis de modo digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Aí depois ele diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Segundo verbo. E no verso 3 ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. São 3 coisas que a palavra de Deus nos chama para que a gente ouça e para que a gente viva. Deus nunca falou nada, irmãos, para você e nem para mim, para que a gente só ouça. Toda a palavra de Deus é uma palavra que é dita para você ouvir e praticar. Nada na Bíblia foi falado para ser ouvida sem prática. E quando eu digo isso, eu não estou falando daqui para aí, como se eu praticasse e você não. Eu estou falando para nós. Porque ontem eu fiquei o dia todo, irmãos, curvado sobre esse texto. E o Senhor quer falar à igreja dele. E eu sou a igreja dele, você é a igreja dele. O meu compromisso talvez seja maior do que você, porque eu estou na direção da igreja. E esse peso tem vindo a mim frequentemente. Porque o Senhor quer fazer algo com essa igreja. O Senhor quer avivar essa igreja. O Senhor quer fazer com que você seja um crente que faça a diferença. Mas se você renunciar a isso, se você apenas ouvir a palavra, o Senhor não pode agir em você se você não ouvir a palavra. Deus quer falar a você. Portanto, vocação trata-se sempre de uma palavra que chama, de uma voz que interpela desde além da ordem da visão, mas que só é efetiva se houver um ouvido que saiba
ouvir. Irmãos, a palavra de Deus transcende aquilo que eu posso ver. A palavra de Deus é capaz de te levar para lugares que você jamais pode imaginar. E eu gosto muito de Paulo porque ele diz: eu fui arrebatado ao terceiro céu e eu vi coisas que eu não posso contar para vocês. Ah, irmãos, Deus quer fazer com que você viva isso em nome de Jesus. Veja bem a ação dessa palavra. Isaías 6,4 diz: as bases do limiar, alicerces do templo, em algumas tradições, se moveram à voz do que clamava, e essa casa se encheu de fumaça. Isaías entra no templo, e quando o Senhor começa a falar com ele, o templo treme. O templo treme. Irmãos, se o Senhor está falando com você e está falando comigo, é impossível, irmãos, que a minha vida não trema, que eu não tenha temor de Deus, que a palavra dele não traga mudança aí no seu interior, porque a Bíblia diz que ela é a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma. A palavra de Deus mexe com você, vai lá no seu interior, mas você precisa ouvir, porque se você não der a Deus a atenção que ele precisa, essa palavra não pode ir a você no seu coração, de forma nenhuma. Isaías 55, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Isaías abriu o coração dele, abriu os ouvidos para ouvir. Lá em Deuteronômio 27:9, diz assim: falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. E eu mudaria esse texto aqui à conveniência da palavra de hoje. Guarda aqui da ban, silêncio e ouve, em nome de Jesus. Hoje viestes a ser povo do Senhor teu Deus, portanto obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Quando Moisés fala isso, irmãos, a gente pode ver no texto implícito três coisas. Primeiro, Moisés pede ao povo que faça silêncio para ouvir. Depois ele diz: obedecerás. Não há outra alternativa para o crente se não ouvir a palavra e obedecer, irmãos. Eu não posso ter dúvidas disso. O Senhor quer falar a você, e o Senhor exige que você obedeça a palavra dele. Mas ele diz mais ainda: e lhe cumprirás o mandamento. Você precisa cumprir essa palavra. A bem da sua vida, você precisa cumprir. A palavra obediência, em português, vem de ob audire, ouvir o que se tem adiante. Então, uma pessoa que obedece é aquela que, tendo ouvido a palavra, vê o que está adiante e obedece. Um crente obediente, irmãos, não é aquele crente cego que ouve a palavra e faz o que está ouvindo apenas. Quando ele permite que a palavra entre nos seus ouvidos, caia da mente ao coração, ele obedece porque o que ele vê está além da obediência. É a graça, é a misericórdia do Senhor transformando a nossa vida e nos impelindo a viver essa palavra. Irmãos, isso é para a glória de Deus. Se você ouve e não obedece, você está manchando a palavra do Senhor. E eu já falei isso aqui. Se você é igreja, e se nós não estamos obedecendo, irmãos, a palavra do Senhor, nós estamos sendo desobedientes. E o Senhor não pode falar através da sua igreja. Presta-se ouvido, responde-se, obedece à palavra que previamente foi recebida na disponibilidade. Você precisa estar disponível. E aí eu quero fazer um desafio para você. Quando você vier para a igreja, venha com o coração aberto, disponível para ouvir o Senhor. Esteja com o coração aberto para ouvir a palavra. E permita que essa palavra encontre no seu coração guarida, para que você entenda o que é que Deus está querendo revelar a você, como crente, e a nós como igreja. O Senhor quer falar a nós. Personalidade vem de persona, que é bem possível que derive de personare,
som produzido pelas cordas vocais. O que significa isso aqui? Quando eu ouço a palavra, eu estou admitindo ser uma personalidade diferente da personalidade criada e determinada pela educação que eu tive. Isso significa conversão. Quando eu me converto pela palavra de Deus e que eu agora me torno um crente, eu tenho uma nova personalidade, eu tenho um novo caráter, porque essa palavra que vai ao meu ouvido muda o meu interior. Ela transforma você. E você pode até dizer, mas Eliseu, como é que eu vejo muita gente que não está sendo transformada pela palavra? Não está ouvindo a palavra. Porque quem coloca o coração e permite que Deus fale a sua vida, vai mudar de vida, irmãos. E aí, se você é um crente que não está com a vida mudada, é porque o seu ouvido está tapado, porque você não está ouvindo a palavra de Deus. Se eu não estou ouvindo, se eu não estou mudando a minha vida, é porque o meu ouvido está tapado. E eu não estou conseguindo ouvir o que Deus quer. Diante disso, o que temos é um Deus que chama para adiante, que vai para adiante. Irmãos, quando Deus fala, Ele projeta em nós a sua vontade, e a sua vontade é para que a gente vá adiante. Deus não falou para que nós ouvíssemos a palavra dele e ficássemos sentados, irmãos. Essa palavra move, ela transforma, ela impele a gente para frente. Tanto é, irmãos, que há um conceito de igreja que ele é fundamental a gente entender. A igreja é uma parousia, ou seja, quando a igreja ouve a palavra, ela caminha e no seu caminhar ela revela a palavra de Deus que está ouvindo. Se o seu exemplo, se a sua vida não se coaduna com isso, e se você não traz transformação por ouvir essa palavra, você está indo contra a palavra de Deus e contra a vontade de Deus. O Senhor quer mudar a sua vida, quer mudar a minha. Ele quer transformar essa igreja. Você precisa fazer diferença. Eu preciso fazer diferença, irmãos. Eu tenho que ser um crente em que as pessoas vejam, me olhem e elas percebam que há algo diferente na minha vida. Porque diariamente eu estou lendo a palavra, eu estou orando ao Senhor, eu estou pedindo a Deus, Senhor, faça diferença na minha vida. É impossível que Deus não ouça a sua oração e a minha oração por isso. É impossível que Deus não mova essa igreja e que essa igreja não tenha poder de fazer o que Ele quer. O Senhor quer falar a sua vida, o Senhor quer mudar a sua vida. Mas Ele não quer fazer isso de forma mecânica, nem obrigado. O Senhor não vai fazer isso se você não quiser. Ele quer que você entregue o seu coração a Ele e que você faça a vontade dEle. Vocação, irmãos, não é uma voz que vem do coração, mas penetra no coração. A voz não vem daqui de dentro, ela vem de Deus, mas ela penetra o coração. A verdade, portanto, nos ajuda a mudar a vida. Há uma frase que eu gosto muito, e eu citei hoje na escola dominical. Cristo nos aceita como somos, mas depois que nos aceita, não podemos permanecer como somos. Se a sua vida é muito igual a antes que você era crente, eu sinto muito, tem uma coisa errada. Tem coisa errada. É impossível que uma pessoa permaneça a mesma depois de aceitar Jesus. Então eu quero considerar duas coisas. Nessa perspectiva de vocação, de movimento da palavra, que faz você mudar e que faz mudar toda a história da sua vida e da vida da igreja. Primeiro, há uma voz que chama, certo? Irmãos, Deus está chamando você, a minha igreja, permanentemente. Há uma voz que está aí e que está chamando você e que está me chamando. Você precisa ouvir. Se você não está ouvindo, é porque o seu ouvido está tapado ou você está com alguma coisa errada que te impede de ouvir o Senhor. Lucas 6,46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa,
cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que a sua queda foi grande. E eu quero destacar no texto que estamos ouvindo essa parte. Por ter sido bem construída. E ele diz, lançou o alicerce sobre a rocha, e cavou e abriu profunda vala. Irmãos, a palavra do Senhor não é uma palavra para ficar na superfície da vida do homem. Não é para ficar aqui na mente. A palavra do Senhor precisa vir à minha mente, ao meu ouvido e descer ao coração, e ela vai lá no mais profundo da nossa vida e ela encontra a raiz. E eu começo a construir a minha vida a partir dessa profundidade e dessa base que está sendo construída. Portanto, há uma voz que chama. O Senhor está te chamando, em nome de Jesus. Mas há também um ouvido que ouve. Há um ouvido que ouve. Deuteronômio 6. Ele vai dizer assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ouve, Israel. Portanto, irmãos, nós temos uma palavra que chama, e temos um ouvido que precisa ouvir. Mas há um grupo de pessoas que ouvem a palavra e que se organizam como grupo porque estão ouvindo a palavra. Esse grupo a gente chama de igreja. Irmãos, nós estamos aqui porque nós somos igreja. Você está aqui hoje porque você ouviu a palavra. Mas, irmãos, há coisas ainda por fazer. Nós não podemos ouvir a palavra e nos satisfazer com o que a gente já fez ou com o que a gente é. Nós precisamos melhorar isso. Nós precisamos continuar, progredir, ir adiante. A palavra de Deus, quando é dita, ela não é dita para que você ouça e fique. Tanto é que Mateus 28 diz o quê? Ide por todo mundo. Ou seja, a palavra de Deus é dita e ela te impele a ir. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. E aí ele faz um apelo à Igreja Batista aqui da Banda. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida,
Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E aí ele termina, irmãos, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero concluir então a palavra dessa manhã, voltando ao verso 6, lá de Efésios. E ele diz: um só Deus e Pai de todos. E aí ele diz 3 coisas, irmãos, interessantes nesse texto para confirmar o que nós estamos falando. O qual é sobre todos. Essa palavra, o qual é sobre todo, nos infunde a espiritualidade, porque Deus é Espírito. Irmãos, não tem como um crente ser crente se ele não for espiritual, porque Deus é Espírito. Então, se eu sou espiritual como crente, a igreja com a qual eu comungo e que eu me reúno, ela precisa ser espiritual. Mas não há dúvidas disso, né, de que nós sejamos espirituais. Mas nós precisamos, irmãos, como sendo espirituais, fazer com que essa igreja seja viva e que ela tenha uma alegria que sobressaia a tudo. Ainda no verso 6 ele diz: age por meio de todos. Então, o Senhor infunde em nós espiritualidade, porque Ele é Espírito, e Ele age no meio de todos, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou Jesus Cristo é o Verbo que veio, e Ele está entre nós, porque Ele veio trazer a revelação do Pai a você e a mim. E essa é a palavra que Ele quer que a gente guarde. E por fim, a terceira parte do verso 6, Ele está em todos. Deus manifesta seu amor estando conosco com o seu Espírito. O Espírito de Deus veio para que Ele estivesse com todos nós. Então, Deus é sobre todos, Deus age por meio de todos, e Deus está no meio, ou está em todos. Ele está morando aí com você no seu coração. A igreja trabalha a transformação de homens pelo processo da conversão, regeneração e santificação, segundo a vontade de Deus, revelando quem Ele é através de cada um de nós. E aqui está o grande desafio nosso como igreja. Meu querido irmão, a minha palavra é para você, mas para mim também. E eu quero dizer para você o seguinte: irmãos, se nós não temos caráter, se nós não temos personalidade, se nós não somos crentes, como é que nós podemos falar de Jesus para as pessoas? Como é que nós podemos ser igreja para fazer diferença nesse mundo? O Senhor está conclamando você e a mim para que a gente mude a nossa vida em função daquilo que Ele quer falar a você e a mim. Tem muita gente que está precisando vir para o reino de Deus, e nós temos essa missão. A direção da igreja é manifestar o amor de Deus, tornando encarnado, visível, palpável, real, através da sua vida e da minha vida. A comunhão infunde identidade, porque ao crer em Cristo você se transforma, e a sua convicção de salvo em crente e transmite a vida. Precisamos nos preocupar mais com a comunhão, com o relacionamento e intimidade com Deus, do que com empreendimentos, metodologias, estruturas funcionais, eventos e obras. E eu quero repetir aqui uma palavra que ficou no sermão anterior. Irmãos, nós estamos sendo uma igreja que está vivendo, a igreja ao invés de ir, a igreja está se reunindo e a gente está ficando muito dentro, irmãos. O Senhor nos chamou para ir. A palavra de Deus exige isso. Ide! E nós estamos cometendo o mesmo erro na educação. E eu falei disso. A escola, ao invés de priorizar, né, Pois é. Esqueci da palavra. Ao invés de priorizar? Não. Ao invés de ela priorizar o pedagógico, ela prioriza o administrativo. Muitos pedagogos, irmãos, estão fugindo do pedagógico porque não compreendem o que isso significa para a escola. E eles estão caindo no administrativo. A igreja, irmãos, ela foi chamada para ser espiritual. Ela foi chamada para ir. Ela foi chamada para viver o evangelho fora das 4 paredes. A vinda para cá, irmãos, é para que a gente se reúna e adore a Deus.
nós estamos nos tornando uma igreja administrativa, em que a prioridade da igreja são as coisas que estão aqui dentro, templo, esses materiais todos. Irmãos, isso é para o espiritual. Tudo que está aqui dentro é para que o Evangelho de Jesus seja pregado. Nós não podemos fazer e cometer esse erro, irmãos. Nós não podemos cometer, de forma nenhuma. É a presença de Deus na igreja que produz espiritualidade, e não o nosso desejo humano de ir a Deus. Preste bem atenção, irmãos. Foi Deus que veio a nós. Ele nos amou primeiro. Por isso a igreja é espiritual, porque Ele veio. Ela não é espiritual porque eu sou um santinho, mas Ele veio, me buscou, e nessa busca eu vou me tornando espiritual na medida que me relaciono com Ele. O poder da igreja está neste fato. A vocação da igreja é o conhecimento do amor, revelado através da graça e vivido através da comunhão, fazendo com que a igreja tem que ser igreja. Eu quero terminar a mensagem dessa manhã contando um sonho que eu tive. Estou igual José, né? Estou sonhando. Irmãos, estou sonhando. No meu trabalho, a superintendência fica em 3 andares. E eu trabalhava no 2º andar. Na sala que eu trabalhava foi colocado um REC, um aparelho que administra toda a informática da superintendência. E quando eles colocaram esse aparelho lá, nós ficamos um frio terrível, porque a sala tinha que ficar numa temperatura adequada para que aqueles aparelhos funcionassem. Se eles esquentassem muito, eles queimavam. E a gente começou a sentir frio, então nós acabamos tendo que sair da sala. A sala hoje não tem ninguém, ela vive gelada. E aí, irmãos, eu sonhei que eu estava chegando num serviço, e a primeira porta que eu abri foi essa sala. E quando eu abri, havia uma mulher lá dentro. E a fisionomia dessa mulher era de 4 mulheres, que eu já trabalhei com elas. Era uma fisionomia sisuda, uma mulher que estava com algo na mão, não sei se era um lenço, ou se era um apontamento, não sei, não consigo lembrar. A primeira impressão que eu tive, irmãos, foi de constrangimento, porque eu abri a porta e aquela mulher não gostou de que a porta tivesse sido aberta. E eu fiquei muito constrangido. E eu senti naquela mulher a geladeira que aquela sala significava. E eu perguntei ao Senhor, o que é isso? O que isso significa? A primeira leitura que eu fiz, irmãos, é de que uma igreja gelada não cumpre a vontade do Senhor. Uma igreja não pode ser gelada, irmãos. Uma igreja não pode ser gelada. E aí eu estava contando essa história, uma irmãzinha lá na sala, não estou vendo ela aqui. Ela contou que alguém encontrou com ela na rua e ela falou assim, o presidente da igreja é irmão Eliseu. Aí a pessoa falou com ela, nossa, ele é tão frio, né? Pois é, ele é tão frio. Pode ser, irmãos, que eu seja muito frio. Eu falei com ela que eu tenho dificuldades mesmo de, às vezes, lidar com as pessoas, né? Irmãos, nós não podemos ser uma igreja fria, irmãos. O Espírito de Deus precisa queimar o nosso coração, irmãos. Eu não estou pregando aqui, irmãos, avivamento ridículo, como muita gente está pregando, mas eu estou querendo dizer, irmãos, que ou a gente muda a nossa vida para que o Senhor faça a vontade dEle na nossa vida, para que essa igreja seja viva, para que ela tenha um objetivo, para que ela tenha uma meta, uma missão, e ela compreenda isso, para que a vocação da igreja esteja expressa na vida sua e na minha vida. Nós precisamos disso em nome de Jesus. Mas eu não posso fazer isso sozinho, irmãos. Não posso fazer isso sozinho. De vez em quando, irmãos, eu tenho sentido um peso terrível sobre mim. Não é peso de responsabilidade, não, irmãos. Dirigir essa igreja é muito fácil. Eu não sinto dificuldade, porque tem muita gente ajudando. O meu peso, irmãos, é compreender a contradição entre o negativo e o positivo. É não conseguir entender como é que determinadas coisas que precisam ser espirituais, elas não são. Isso me pesa terrivelmente. Me pesa terrivelmente. A dificuldade que nós temos de fazer determinadas coisas que são naturais. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos elevar a Deus os nossos pedidos de ser uma igreja viva, santa e irrepreensível. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
e que a gente seja essa igreja que o Senhor quer. Amém? Amém.